Salve, camaradas! Vamos lá para mais um vídeo, e no vídeo de hoje reagindo Augusto Nunes sobre o atual governo Lula e a invasão em 8 de janeiro. Antes de mais nada, quero agradecer a todos que estão inscritos no canal, que estão ajudando a compartilhar, contribuindo, ajudando, curtindo, compartilhando no Pix, enfim, é muito bom. Não tão bom quanto que a gente vai falar aqui, enfim, me mandaram, pediram, e aí a gente, eu falo, eu tinha, como eu já falei, tinha outro canal, que tinha mais de 2.700 inscritos mais ou menos, e aí fomos, cancelados do nada, assim, da noite pro dia, cortaram nosso canal, e eu fiz outro. E assim, tinha vários vídeos e muita gente fazia react, falo tal, mas tem gente que assim não serve para nada assim, de aproveitamento, e esse é um dos, Augusto Nunes, como Alexandre Garcia, o Monark. Eu não sei se eu cheguei a fazer, acho que eu fiz um dele, um react, não lembro, acho que não, porque tem gente assim que não vale a pena, principalmente perder tempo discutindo um ser que é defecante, não serve para nada. Mas enfim, vamos ver o que tem para falar, e aí a gente faz esse react aí, reagindo. A gente tá falando aqui antes de começar o papo, se você é otimista ou pessimista. Como que a gente pode avaliar o que está acontecendo no governo Lula, o que a gente pode esperar daqui? Rogério, eu acho que nós vivemos uma situação das mais estranhas que eu já vi na minha vida. Com certeza. Porque você não tem equilíbrio entre os poderes. Isso é um ladrão do claríssimo. Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal exerce funções que não lhe cabem. Vou parar aqui primeiro. Primeiro que ele fez uma pergunta sobre o governo Lula. Aí ele vem falar do STF, mas depois a gente vai falar o porquê que essa raiva do STF. Ele podia falar, olha, o governo Lula já tivemos... aí ele se contradiz depois, eu vou mostrar que ponto ele se contradiz. O governo Lula, a gente não teria remédio popular, ou seja, se você tem um familiar que depende de remédio da farmácia popular, não teria, porque não tinha orçamento, porque o esgoto humano, o Bozo lixo, para se reeleger, ele gastou 200 bilhões, isso aí, se você pesquisar, você vai ver, tudo que eu vou falar aqui vai estar na descrição, bonitinho, vocês podem pesquisar, ver direitinho. Então gastou 200 bilhões, mais 46 bilhões aí do FGTS, para tentar se reeleger. Então eu poderia falar que, olha, o Lula garantiu esses remédios gratuitos, não só isso, como também, aumentou a quantidade de remédio gratuito, massa popular. Salário mínimo teve aumento real que há 7 anos não tinha. Pode falar do aumento da bolsa, mais de 7, eu fiz mestrado em 2014, então desde 2014 que não tinha aumento da CAPES, então mestrado e doutorado teve aumento, do PIBIC, a Universidade Federal voltou a respirar, porque estava quase acabando. Ou seja, assim, se eu ficar aqui, fico 7, 10 horas falando sobre isso. Eu queria falar sobre isso, mas vamos lá. E por que aconteceu isso? Isso foi acontecendo, começou a acontecer no momento em que, já vinha deve ter tido brecha para isso. Esse ativismo judicial. Já vem. Inclusive no momento em que o ministro Alexandre de Moraes proibiu o presidente Bolsonaro de nomear para a chefia da Polícia Federal um indicado pelo presidente, coisa que é prevista na Constituição. É prerrogativa dele. É prerrogativa dele, e o ministro vetou. Aí vamos analisar primeiro, então vamos ver aqui o que ele está falando, para depois ele está se contradizendo. O Moraes estava tateando, ele estava vendo a temperatura da água. Ele percebeu que avançou tanto que hoje a gente tem o seguinte: você tem gente presa depois de anistiada pelo presidente,
você não tem direito de defesa, você não tem o devido processo legal, você tem presos. Olha, vamos lá. Ou seja, tudo que ele está falando é mentira, né? Todos que foram presos, primeiro que o STF, ele é guardião da Constituição, tá? Então, se houve excesso, né? Ele está falando aí dos atos, né? Então, vamos lá. Então, primeiramente, né, das 1.399 pessoas, vamos ver o que ele está falando aqui mais. Políticos. Você tem presos sem julgamento, uso de depois aí eu falo direito, desnecessário, só de um lado. Só de um lado. E você tem, por exemplo, um processo sobre o 8 de janeiro, que, claro, tem que ser punidos os que cometeram crimes, mas foi um crime de depredação do patrimônio. Se você prende 1.400 pessoas por isso, e não individualiza a conduta, não leva em conta isso, quem fez o quê. Exato. Você começa a condenar em rebanhos, você cria um precedente que leva a um beco sem saída. Esse processo não tem um prazo para terminar. Rogério, julgaram até agora gente que começou a ser castigada em 8 de janeiro, começa a ser julgada agora, julgaram 35. Faltam 1.400. Eu não posso. Olha, é mentiroso. Primeiro, assim, da questão do Ramagem, ele fez uma interferência, tá? A Polícia Federal, Augustinho, tem que ser independente. Não é a polícia do Lula, do Bolsonaro, do FHC, do Sarney, do Collor, não. É Polícia Federal para a população, para o Brasil, enfim, tá? E ele tirou, né, o seu amigo super-homem, o Moro, tá? Falsificou a assinatura dele, que você não fala que falsificou a assinatura dele, que isso, no meu ver, é crime, mas tudo bem. Fez a assinatura dele e era aproximação, queria colocar uma pessoa próxima a ele, então ele queria ter a PGR na mão, a PF também, fica difícil, tá? Então, foi nesse sentido. Em relação às 1.399 pessoas presas, né, após atos terroristas, tá, de 8 de janeiro, em Brasília, 176 são monitoradas, tá? Então, assim, no momento, isso é interessante até a sua estratégia, ou seja, tá lá, pega aí, tá todo mundo lá no bolo, né, tem que prender. Eu poderia fazer assim, olha pessoal, vocês que estão aqui, assim, deixar meu cartãozinho para depois vocês se apresentarem na delegacia, porque vocês estão aqui, estão quebrando patrimônio público, né? Assim, meu amigo. Prende, depois vê que... É fácil, porque foi o golpe mais filmado, eles filmaram, fazendo selfie, vídeo, né? É isso mesmo, estamos aqui quebrando tudo, então seja, foi fácil. Então, dos 1.300, 1.400, você falou, 1.399, 176 são monitorados por tornozeleira eletrônica, então não há abuso nenhum. Se você tem algumas pessoas que você acha que não deveriam estar presas, então você tem que denunciar, você tem que falar. Agora, como você faz na sua vida toda, só está no ar, esse negócio, e não fala, né? Então faça como eu estou fazendo, mostre, né? Esses dois estão Mauro Cid, que é o ajudante de ordens do Bolsonaro, aquele que dava lá, sacava dinheiro para Michele, porque você não fala? Porque você não fala que ele trouxe lá não sei quantas joias, né? E o Anderson Torres, ministro da Justiça, né? Que era o advogado do Bolsonaro também, e aí que você não fala, né? Então há abuso de poder nessas pessoas, eu não vejo, tá? Fechou a coordenação, né? O Mauro Cid, enfim, tá? Então, ou seja,
não vejo abuso nenhum, mas isso é aquela retórica bolsonarista. Joga isso, ó, pessoal, onde vocês forem, diga que tem gente presa, tem idosa, Dona Fátima de Tubarão, gente boa, tranquila, porque você não coloca para cuidar da sua casa, lá, dos seus negócios, né? Dona Fátima né, foi presa injustamente, né, por estelionatária, foi presa por droga, vendia droga. Então, você acha que, né, ela foi presa justamente, leva para sua casinha, cuida dela. Tá bom, meu amigo? Vamos lá. Imaginar que daqui a 5 anos nós estejamos conversando aqui e tenha terminado? Olha, não terminou esse processo. O que eu acho que devia ser feito? Anistia, meu Deus. Anistia, lógico. Anistia. Vira a página. Vira a página. Já foram punidos os que se envolverem em depredação. Vira a página, velho. Por que você não fala vira a página, Augusto? Pelo CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que o sistema nosso carcerário brasileiro, temos aí cerca de 900 mil presos, isso em 2022. Desses 44%, Augustinho Nunes, são presos provisórios. Tá? Ou seja, estão encarcerados sem a devida ocorrência de um julgamento. Eu vou repetir, metade, quase 500 mil presos estão lá sem nenhum julgamento. Sem nenhum julgamento. Desses, pode até estar lá, que muito acontece, a pessoa é assaltada, alguma coisa desse tipo, e aí reconhece a pessoa e está lá presa injustamente. Aí você não fala, né? Por quê? Porque são que pretos, pobres e periféricos. Aí, sei lá, pra quê? Né? Agora os branquinhos, né, estavam lá, bonitinho, quebrando patrimônio, golpe, terrorismo, cadeia, né? Como vocês falam, bandido bom devia ser tudo bandido morto, né? Fácil, né? Porque o tempo de cadeia é superior ao previsto em lei. Já foram presos. Já foram presos? Já foram presos. Anistia. Anistia, lógico. De paz. Paz. E o Congresso precisa retomar os poderes que perdeu. Você não pode viver situações em que o Tribunal Superior Eleitoral dá todos os sinais de que pretende caçar senadores e deputados já no exercício do mandato. Chega. Vem outra... o agressor, né? Você é um agressor, né? Tá falando do Moro, então, né? Vamos chegar lá, então. Vamos primeiro entender quem é esse cidadão, né? O Augusto, tá? Ele começou a escrever jornal em Taquaritinga, né? Onde ele nasceu. Seu pai, Adair Nunes da Silva, foi prefeito por 4 mandatos, e seu irmão Antônio Carlos, né, o Tatu Nunes, por mais 2 mandatos, ou seja, é um cara privilegiado. E aí, mais tarde, estudou faculdade de Direito na Universidade do Rio, mas não concluiu, né? Depois foi para jornalismo na USP e também não concluiu. Em 71, ingressou no Diário Associados como revisor. Ajudinha, né? Teve a ajuda, ou seja, não é formado nem nada, teve ajuda para poder entrar aí. Depois foi para o Estadão, Estadão de São Paulo, sabe como é que é, né? Enfim, e aí depois foi para a Cultura, até sair da Cultura, ser demitido de vários programas, né? No Roda Viva, você via a cara de desdém dele quando o Prestes estava lá. Então, ou seja, é uma pessoa que tem, né, uma certa, né, não está bem resolvido na vida. E agressor porque agrediu, né, em 7 de novembro de 2019, né, que para mim tinha que ter sido preso e ser banido da TV, porque é uma agressão, né, a uma pessoa. Nunca vi um negócio desse, uma pessoa que, né, não fez nada para ele, mas porque estava, né, fazendo o quê? Com o Sérgio Moro, que eu vou chegar lá. E aí, na Rádio Pânico, da emissora Jovem Pan, com o intuito de participar da entrevista ao jornalista norte-americano Glenn, né, Greenwald, crítico contou mais de Greenwald, Augusto Nunes proferiu a seguinte declaração 2 meses antes, no programa Os Pingos nos Is, que também é uma
só mentira. Da mesma emissora, infelizmente. O Glenn passa o dia, né, abre aspas, né, o pessoal gosta de falar isso, abre aspas. O Glenn Greenwald passa o dia dando chiliques, ou seja, já, né, porque a opção dele interessa a você. Chilique deu você. No Twitter, também não tem nenhuma simpatia, nenhum amor pelo Glenn, tá? Mas enfim, tem que respeitar. Ou trabalhando de receptador de mensagens roubadas, né? Mensagens roubadas, receptador, né? Ou seja, graças a Deus, o hacker tinha que ter um busto dele, né? Da forma que foi feito, se foi legal ou ilegal, enfim, né? Se teve, comprovou que o seu super-homem é ladrão, é um juiz ladrão que tem que estar preso, né? E, né, absurdo de ter sido, está como senador, mas infelizmente acontece, ele, Bia Kicis, Mourão, né, todo o clã, pelo amor de Deus, mas vamos lá. E aí, esse David fica em Brasília lidando com rachadinhas, então você tinha que provar as rachadinhas, né, que é essa suspeita aí, que isso dá trabalho. Quem é que cuida das crianças? Ou seja, jamais preconceito. Que eles adotaram. Isso aí, o juizado em menor devia investigar. Também deveria investigar o que você recebeu de dinheiro para mentir, né? Para apoiar o Bolsonaro, nas mentiras. Né? Porque você não fala agora que tem que investigar essa questão das joias, eu não vi em nenhum momento você falando. Tá? E aí, no programa, o jornalista norte-americano, que não fora informado previamente da participação desse agressor, começou a questioná-lo ao vivo sobre os ataques pessoais envolvendo seus filhos, dizendo que o que ele fez foi a coisa mais feia e suja que eu vi na minha carreira como jornalista. Nunes defendeu-se dizendo que se tratava de ironias e de ataque bem-humorado, mas respondeu chamando-o de covarde por diversas vezes. Então Nunes disse que se falar em covarde, eu vou te mostrar. E após novamente ser chamado de covarde, desferiu 2 tapas na cara do Glenn, dos quais só um acertou, né? Então deu um soco na cara, ao vivo, né? Porque chamou o cara de covarde. E você é um covarde, né? Porque você fala... depois vamos lá mostrar os processos que você está sendo acusado e que não pagou, não aparece e tal. Depois foi demitido, depois pediu desculpa, aí Bia Kicis, né, PL, Olavo, lógico, né, só gente boa, né? E enfim, tá? Então vamos lá, né? O STF, vamos seguir aqui, porque ele fala, depois eu vou chegar para o STF. Vira a página. O Brasil tem uma dificuldade muito grande de virar a página. E por que você não vira a página? O passado não passa. O governo do Bolsonaro... Aí vê como é que ele cai em contradição. Né? Você vê que ele tem raiva ainda do Lula, por que ele não falou as coisas boas? A pergunta que ele fez. Então, vira a página. Por que você não vira a página, então? Esquece. Vira a página, fala as coisas boas, ele perguntou. O do Lula com o revanchismo do Bolsonaro, o passado e o não próximo. Esses Vilela. Depois vejam um vídeo que eu coloquei do Vilela também. Tá, Vilela tá pisando na bola, Vilela. Assim, tudo bem, você toma partido, tudo bem, mas tem revanchismo. Não está fazendo o papel dele, qual foi a revanche? Revanche seria ele já pegar a PF, colocar só a parte, só a PF agora é minha, a PGR, vou tirar esse cara, colocar que é meu também, como o Aras era, e vão prender o Bolsonaro, que prova o que mais você tem. Né? Mas vamos lá. Isso aí. No governo dele houve a rebelião de Aragarças, eram oficiais da aeronáutica. Ele prendeu, os caras ficaram 15 dias, anistiou. Aí veio uma outra, Jacareacanga, também os mesmos oficiais da aeronáutica. Ele anistiou e governou em paz. Oficiais. Você não pode, como juiz, ter ressentimento. Mas estou falando de bandidos, né? Que você tem oficiais também. Neste momento, bandidos, Brasil, né? Mourão. Você tem de ser compassivo. Você tem de ter compaixão por pessoas que vivem
Na cadeia não é fácil. A cadeia eu fiquei preso 4 dias. No tempo do regime militar. E queria de novo agora. No movimento estudantil. São despedidos. Mas é mentira aquela história de que na cadeia se aprende, na cadeia se reflete. É um fanfarrão, 4 dias. A sua comparação, você, no movimento estudantil, na ditadura, queria ditadura de novo. E os caras estavam quebrando, depedrando. Né? Patrimônio público, relógio lá. É terrorismo. Terrorismo, você. Enfim, outro da bomba. Se a bomba explode, você também ia anistiar ele da bomba? O Supremo que você fala é a instância última, tá? Ou seja, 15 momentos em que você não fala que o STF decidiu a favor do seu genocida. Ou seja, ele passou 4 anos acusando, né, o STF, que como ele já ia dar o golpe, então ele já vinha lá com o menino lá, o Bananinha, né, sei lá, falando que só um cabo, um soldado, né, então eles são assim, tá, eles não fazem coisas assim, não fazem não, é tudo planejado. Mas vamos lá, para ficar muito extenso o vídeo. Então, o Bolsonaro falou que ainda sofre perseguição, desgastá-lo, prejudicá-lo, obsessão e não sei o quê. E a BBC, depois tá, vocês reportagens, vocês vão ler tudo bonitinho, né, procurou, né, na época o Planalto, em 27 de setembro de 2022, e não respondeu sobre essa reportagem. Né. Na verdade, analistas que acompanham o judiciário afirmam que o Supremo cumpriu durante o governo o papel esperado de um tribunal constitucional. O que mais pegou na Alexandre de Moraes é que Bolsonaro queria na pandemia, porque era, né, pressionado pelos empresários para não fechar nada, fazer nada de rebanho, e todo mundo, né, os proletariados, né, os trabalhadores trabalhassem, né, enquanto eles ficavam em casa, bonitinho, no ar-condicionado, né, longe do vírus. E aí ele queria mandar num país todo. E Alexandre de Moraes disse, a Constituição diz que o Estado, né, os governos e prefeituras têm livre decisão, livre arbítrio sobre o seu município, sua cidade. Então, quem toma decisão é eles lá. Cada estado tem a sua decisão. Aí ficou pé da vida. Apenas disse isso. Aí começou a dizer que o STF tinha interferido. Apenas ele leu, olha, aqui diz. Apenas isso. Tá? Então, vamos lá. Isso foi mais revoltaram eles. Tá? Então, vamos lá. Todos os ministros proferiram votos ou tomaram decisões em algum momento ou outro que beneficiaram o ex-presidiário e ex-presidente Bolsonaro. Em 19, Luiz Fux suspende investigação contra Fabrício Queiroz e Flavinho Bolsonaro. Sabe quem é Flavinho, o agressor? É o que você deveria falar. Você quer anistia para ele também. Era o primeiro mês do governo. Em uma denúncia de corrupção rondava. O presidente prometeu que havia afirmado que poderia denunciar criminalmente seu filho mais velho, o Flávio, que é do PL, né, e seu assessor Fabrício de Queiroz, que tem vídeo dele sacando vários dinheiros, tá? Vários saques, pagando o colégio das meninas, ou seja, você, eu, vários contribuintes pagaram escola para o filho do Flavinho, uma mansão dele, tá? Enfim. Crime de organização, né? Crime de organização criminosa, lavagem de dinheiro e peculato, tá? Há um apelo à moral, bons costumes, de forma, né? Enfim, Queiroz e Flávio foram investigados pelo Ministério Público por movimentações financeiras de 1,2 bilhão na conta do ex-assessor, identificados pelo COAF, que aí o Bozo vai e muda o nome e tal, né? E aí, Queiroz ganhou dinheiro vendendo carros. Mas o Ministério Público afirmou que haveria um esquema de rachadinhas, né? Que é de pai para filho. Isso aí o pai nunca teve uma empresa. Como é que ele tem tanto dinheiro? Bolsonaro comprou 51 imóveis, não sei quantos com dinheiro vivo. Em 97, em 94, a ex-mulher dele, a do 04, né, que é de 4, pagou 97 mil reais à vista. Você tem, agressor, 97 mil
reais, você não teve 30 mil para pagar o pessoal, aí tá devendo, né? Mas enfim, 97 mil assim à vista, ó, dinheiro sobre dinheiro, tá? E aqui, depois vocês vão ler, senão vai ficar muito extenso o vídeo, tá? Aí, cientista político Pablo Holves, da Universidade de Brasília, destaca que o caso tinha potencial de arranhar a imagem do Bolsonaro, lógico, eleito em uma campanha fortemente calcada no discurso de anticorrupção, e ter o filho, né, preso por opção, então seria, né? E aí, lógico que houve. Aí, em julho de 2019, Dias Toffoli suspende processos com dados bancários compartilhados sem autorização judicial, tá? O Dias Toffoli, você sabe quem foi que colocou, né? Mas aí, ó, estão vendo que e aí? É dos dois lados ou só de um lado? Dos dois lados. Dias Toffoli, para que você não conhece, quem colocou ele lá foi Lulinha, né? Então, foi indicado em 2009 por Lula, tá? Né? No lugar do Carlos Alberto Menezes, né? Acho que foi isso, né? Enfim. E aí? O Lula podia falar com ele, Dias Toffoli, não suspende não, tal, né? Mas, enfim, 2019 também, em setembro, Gilmar Mendes suspende a investigação, tudo contra o Flávio, tá? Em 2020, ministros arquivam denúncia contra Bolsonaro na pandemia, que foi um absurdo, tá? Augusto Aras, quase, né? Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio, enfim, todinha. Que era para estar preso da pandemia, que foi um maior escândalo de corrupção na minha vida. $1 bi que eles iam comprar vacina que não existia, né, da Covaxin, ou seja, 5 bilhões estavam empenhados, né, quase 6 bilhões mais ou menos, o dólar estava empenhado, né, que o dólar está 6 bilhões, por que você não fala que o dólar está 4,97? Isso foi a pergunta do Vilela, 6 bilhões. E aí, com isso, uma empresa que já tinha dado calote, o agressor, você me empresta dinheiro, você emprestaria dinheiro para alguém, né, R$1 milhão, e essa pessoa não te pagou. Aí passam uns 3, 4, sei lá, anos, essa mesma pessoa te pede, né, assim, você vai comprar dessa pessoa, né, que não te pagou, que não te entregou, que foi basicamente a empresa que eles compraram, ia comprar vacina, tinha comprado camisinhas e tal, isso foi 5 milhões, ou foi 15, agora não lembro, já tem um vídeo que eu falei sobre isso, e que ele não pagou. Ia dar metade do dinheiro para essa empresa que não tinha vacina, e também que não ia, paraíso fiscal, enfim, né? Anistia, né? Anistia. Em 2020, o plenário flexibiliza regras fiscais e orçamentos do combate à pandemia, tá? STF, pelo amor de Deus. Em setembro de 2020, Marco Aurélio suspende inquérito sobre interferência de Bolsonaro na PF. O agressor tem vídeo dele. O bom é contra esse esgoto humano que deve ficar pela boca, chamado bozolixo, a gente não é texto, ou alguém disse, ou alguém parece que falou aí, né, como você falou. Não, ele falando que comia índio, se precisasse, que não vai passar, Temer, o vídeo dele, a reforma da Previdência, e ele falando, se não puder trocar na ponta, se puder trocar, ou seja, tirar o Moro, eu não puder indicar quem eu quero, eu tiro, como tirou. Em dezembro de 2020, esse STF, que devia virar a página, Cássio Nunes Marques suspende lei que proíbe pesca de arrasto no Rio Grande do Sul. Né? Que era, em novembro de 2020, né, foi indicado aí, né, tomou posse, suspender uma lei que proíbe pesca de arrasto na costa do Rio. Né? O pedido foi feito pelo PL, que fazia parte da base de apoio. Então, ou seja, em 2021, Marco Aurélio arquiva pedido para investigar Bolsonaro no caso de depósitos para Micheque, que foi R$89 mil. 89 mil, que a gente sabe. E aí, anistia também? STF é fogo, cara, perseguição tremenda. Em 2021, em junho, o ministro suspende quebra de sigilo da CPI da Covid.
Esse STF é fogo, hein, cara? Pazuello, que as filhas receberam auxílio emergencial e nem para pedir desculpa esse vagabundo teve, né? Que não sabia nem que era o SUS, tá? Aqui, ó, a gente fica aqui anos falando aqui, a gente fica anos falando que isso é muita safadeza que esse governo fez, tá? Muita, que Pazuello não sabia que era o SUS, que tem negócios lá no Amazonas, deixou a boiada passar, morreu gente. Não sei se você é casado, tem filho, enfim. Imagina a sua esposa grávida, gestante, sendo embolizada por uma cloroquina, por um suposto salva-vida das pessoas, que vocês achavam, sendo nebolizada por um negócio que não funciona. E morresse seu filho e sua esposa, o que você ia fazer? Anistia? Nada, você perde e nada devolve. Agora, perder um ano de vida por uma bobagem, aquele golpe, quem bem definiu foi o ministro Nunes, o Nunes Marques. Era um crime impossível. Acusar de golpismo, acumulando a acusação de golpismo com a destruição violenta do Estado de Direito. Ótimo, veja só, eu vou tentar arrombar o banco. Tentar ali pegar o caixa eletrônico, tentar quebrar. Chegar a polícia, eu vou dizer, olha, você está vendo que é impossível quebrar isso aqui. Tchau. E vai embora? Se for assim, como você falou no começo, você se contradisse. Se você está falando isso, então todo mundo que pode estar praticando crime pode ser solto. Porque, olha, isso é impossível você querer roubar um banco, você querer fazer isso, é impossível. É muito. E aí, vamos lá. Em novembro de 2021, o STF mantém o foro privilegiado de quem? De Fravinho, que mesmo tem vídeo dele dizendo que era contra o foro, que ia acabar com o foro privilegiado. Meus amigos, turma boa. Desviou quanto? 6 milhões. E disse que comprou aquela mansão por 6 milhões. Ali eu conheço, ali é mais de 11, 12 milhões, viu? E não bate a conta, né? Não tem empresa, não tem nada essa turma, né? A Bananinha montou empresa de chocolate, né? Que aí o sócio dele disse que vai meter a boca no trombone, né? Já fechou, dá tanto dinheiro e fechou, né? E aí ele ganha 20 mil líquido, mas colocar 30 mil os dois, ele e a mulher, né? Só de escola, né? Onde eles moram lá em Brasília, manutenção da casa, né? Fica em torno de quase 20 mil. Né? E aí compra as coisas, 10 mil, será que dá? Então é compatível até o salário dele, né? É rachadinha, meu amigo, não tem para onde. E aí mantém o foro privilegiado, né? Em junho de 22, Carmen Lúcia decreta sigilo inquérito sobre interferência de Bolsonaro, investigação do MEC, aquele lá que pegou o ouro, os pastores e tal. É muita ladroagem. Esse governo foi de roubalheira incrível, tá? E em junho de 22, o STF, que não presta, André Mendonça, determina que a alíquota do ICMS de combustível seja uniformes no país. E aí ele vem aquela, eu não sei o PPI, mas ele pode mudar o presidente, mas não sabe o que é PPI, que não pode mexer. Conversa, é para ferrar com o pobre, como foi feito. Mas vamos lá. O pessoal não tinha condições de fazer isso. Civis desarmados, foi uma loucura. O que eles queriam? Não dá para entender. Aí eu pergunto, como seria o dia seguinte? Nada. Eles iam invadir lá, dominar e depois... Eles cometeram... Filho, o que ele queria era justamente isso, que decretasse estado de sítio, né? Colocasse o exército e aí estava tudo pronto. Entendeu? Né? Era isso que estavam querendo, entendeu? E aí, em julho de 22, Mendonça, de novo, André Mendonça, nega liminares contra a PEC, que ampliou benefícios sociais. Porque estava criando, passou quase 4 anos. Auxílio moradia, como para comer gente que ele tinha, né?
mas auxílio Bolsa Família, essas coisas, ele sempre foi contra, tem ele falando. Dizendo que isso aqui, ó, é uma geladeira, né? Aqui é um fogão para as mulheres, dizendo isso. Tem ele falando. E aí ele queria auxílio durante a campanha, em 22, não pode. Mas André Mendonça negou a liminar. Em agosto de 22, André Mendonça pede vista em julgamento sobre divulgação de dados sigilosos do inquérito da PF em associação de Covid à AIDS, do Bolsonaro, que ele na live disse que a vacina da Covid poderia, associou a AIDS. Não, que eu li um negócio com o presidente. Mas não fácil, né? Não quer, que falou com o Golden Shower, disse que aqui no carnaval tem mulheres que podem vir, né? Mal entrou, cortou o dia da universidade. Como eu falei, aqui eu fico 23 dias direto falando, aliás, 24 horas, 24 dias, né, falando, tá? Mas vamos lá, fala aí para ele fazer o desfecho. Mas que sejam punidos rapidamente. Mas não podemos eternizar esse tipo de distorção, porque o Brasil hoje tem medo. O Brasil é um país com medo. Você não pode se sentir com medo de uma democracia. E tem que ser liberdade de conversar. Pequi, sabe o que é isso? O cara foi preso, colocou com outdoor, fazendo referência a Bolsonaro, que era Pequi, foi preso. Noivino Aristides, foi preso. Um senhor, um casal de idosos, que foi fora Bolsonaro, algo do tipo, camisa, vacinar dentro do quartel, foi proibido. Professor que colocou também no carro dele, foi preso. Jornalista não podia ficar ali no cercadinho que era agredido. Várias vezes ele xingou. Que mundo você viveu, filho? Você está falando desses 4 anos? Que alguma coisa que ultrapassa os limites, então, são os previstos do crime da honra, crimes de honra, exato, contra a honra, né? Se eu ofendo alguém, me processa. Já tem liberdade de imprensa. É liberdade mesmo, tá aí. Contando essas histórias aqui. Você tem... Porra! Contar história é uma coisa, meu amigo. Tá? Não é porque você é jornalista que dá o direito de você mentir. Como Siqueira Júnior, que é para estar preso, porque ele incentivou as pessoas a não se vacinarem, né? Em Manaus muita gente não se vacinou, né? Ganhou dinheiro do governo para mentir, aí é canalice, né? Aí é mau caratismo, e depois, quando pegou, pediu para morrer, né? Mas ele foi para onde? Foi para o SUS? Que vocês queriam acabar? Então, você pode falar, você não pode mentir, você não pode... Você pode falar o que você quiser, agora tem as consequências, vai ser processado, aí lógico, não pode você falar hoje coisas absurdas e pronto. Eu não posso falar aqui que você é um cara, que você é estuprador, se eu ter provas. Não posso falar que você é um estelionatário, eu não posso falar aqui que você posso até falar, mas eu tenho que ter prova, eu vou ter consequência disso, mas a minha consciência diz que eu não posso falar algo do que eu não sei. Por isso que eu falo que você é agressor, porque você agrediu a pessoa. Tem a filmagem, né? Então não estou inventando, não estou mentindo. Certo? Então não posso falar coisas que você não é. É simples, você pode falar o que quiser. Então não pode mentir. Agora, saber o que é mentir e verdade é muita pretensão. Eu não tenho. Lógico que você sabe. Pelo que você fala? Não tenho, porque eu acho que as coisas passam. Eu lamentaria muito. Mas as coisas passam, porque o problema é que é muito tempo na tua vida. Mas o tempo histórico... é um piscar de olhos. Hoje não parece engraçado lembrar que o regime militar durou só 19 anos. Só. Foi isso. Pareceu uma eternidade na minha vida. Agora, eu decidi que não abro mão da minha também, cara, passou uma eternidade. Mantendo o respeito à lei. Olha... É aquela retórica que eu já falei para vocês, né? Eles fazem isso, todos os bolsonaristas. Pessoal, vamos falar sobre isso. Liberdade de expressão, vamos falar que a gente... E o que eles querem é legitimar agressão, tá?
tá? Com liberdade de expressão. Desde que o mundo é mundo, você tem a liberdade de falar, tá? Porque você não pode mentir e ofender, né? Como Sarah Witness disse: Alexandre de Moraes, eu sei onde você mora, sei onde suas filhas estudam, né? Vou meter uma bala na sua cabeça, né? Que tal a gente matar um? Né? Quanto custa matar um? Né? Você não pode falar essas coisas. Ou você acha que pode falar? Né? É tranquilo essa liberdade de expressão. Pode falar isso e não ser nada? Então eu posso aqui convocar, fazer uma militância para lhe matar e nada pode me acontecer, porque é uma liberdade de expressão. Ô, filho, para, é muito feio. Mas vamos lá. Deixa eu fechar. Um juiz de São Paulo condenou esse rapaz aí, esse agressor, pelos crimes de injúria e difamação a 6 meses e 6 dias de detenção, em regime aberto, por ter chamado de cafajestes, né, o governador de Rondônia, Marcos Rocha, do União, também seu amigo, e por ter afirmado que ele tinha desviado vacinas do coronavírus. Tá? Na sentença, o juiz José Fernando Steinberger, do Juizado Especial Criminal da Barra Funda, converteu a pena ao pagamento de 30 salários mínimos. Né? Anistiou. Né? Anistia. Né? Em favor dele. Esse tinha que ser preso. Né? Justiça penhora 30 mil de Augusto Nunes por insultar Gleisi Hoffmann, né? Que foi condenado e não pagou. Não chegou nem sequer a apresentar a sua defesa no processo. Tá? Porque estava chamando ela de ela tinha um amante, não sei o que, tá? E contra o rapaz, né, o de Rondônia, também não teve prova, nem nada. Então, assim, suposições não se deve, tá? Então, como a gente fala aqui, falou, né, do ex-presidiário, que foi graças a Deus, ex-presidente, que nunca mais volte, temos provas, a gente tem as provas, tem todos os links, toda a investigação, né, tem falando, enfim. Mas assim, então, mimimi, tá? Perdeu, mané. Camaradas, é isso e até os próximos vídeos.